minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de um conteúdo totalmente excelente. Desta vez a última parte da participação de Elsa Tames lá no podcast da Universidade Bíblica Latino-Americana. Bora ver onde a gente vai parar. Al final esta carta es como guardar las apariencias, ¿verdad? Eso es lo que decimos acá. Como mi abuela diría, no solo hay que hacerlo, sino también hay que parecerlo, ¿verdad? O sea, que lo que prediques también se vea. De hecho, me acuerdan mucho los discursos que yo escuchaba de pequeña, ¿verdad? De que entonces decían, un cristiano se tiene que diferenciar hasta en la forma de vestir. O sea, todo, la gente que lo vea ya tiene que saber que es cristiano. Y uno dice, ¿uno cómo hace eso? Qué difícil. Entonces, me parece Algunos que se va por ahí. distinguen, sí. Sí, me parece que va por ahí esta carta, ¿no? De verdad diferenciarse de el otro o la otra. Essa é a conclusão que a Raquel está tirando desse processo que a gente está construindo já aí há alguns reacts a esse papo, na qual a Elsa Tames trata da carta de 1 Timóteo, num comentário muito bom, um livro que ainda não foi publicado em português, chamado As Lutas de Poder nas Origens do Cristianismo. E é um livro difícil de ser lidado do ponto de vista da teologia da libertação ou de teologias que visam a libertação. Então, se você quiser conhecer um pouquinho desse conteúdo, que ainda não está em português, também tem aqui o nosso Apoia-se. Se você ajudar a gente num financiamento que é contínuo, você pode acompanhar a leitura com tradução simultânea e comentários. De todo jeito, esta conclusão que Raquel sacou das aparências realmente tem uma base real num ponto de vista da minha posição aqui, que é do ponto de vista da crítica aos conteúdos da carta. Mas a carta tem uma outra perspectiva, e aqui o lance não é salvar a Bíblia, senão que é apontar aquilo que está errado e indicar aquilo que é um bom caminho. Tem outras perspectivas de outros elementos que ela traz que também são muito interessantes do ponto de vista do critério de defesa da vida humana que a gente deveria considerar. Por exemplo, é uma carta de salvação universalista. Em Timóteo a gente tem uma parada muito interessante lá, e a Elsa também destaca esses elementos que eu acho que vale muito a pena a gente dar uma olhadinha. Não sei se o papo vai para esse rumo, mas bora ver. Pues yo no lo sé, no sé, es una cuestión de que yo creo que está en una crisis grande con respecto a problemas internos, de que se están infiltrando estas nuevas formas de pensar que podían entrar en diálogo, ¿por qué no? Enriquecerse. Pero entonces hay temor. Y después tenemos el problema de la sociedad hostil, la sociedad greco-romana que siempre fue hostil, no tanto a los judíos, sino también mucho a los seguidores de Jesús, ¿no? A los cristianos, que de hecho pues tenemos mártires, ¿no? Han sido mártires, tenemos registros en los anales de Tácito y muchos registros tenemos de cómo fueron perseguidos los cristianos y también por no adorar al César. Entonces, tienen sus propias normas. Un poco se han perdido los valores del reino, yo creo, pero bueno, es una carta circunstancial. Es una carta circunstancial, hay que tomar en cuenta el contexto de por qué está diciendo todo esto. Por isso a metodologia da Elsa é tão fundamental, porque é uma reconstrução histórica das condições sociais que existiam no período romano. Então ela leva em consideração como era a sociedade romana, como ela se organizava, se reproduzia, quais estratos sociais estão envolvidos, quais são os conflitos dentro da comunidade religiosa e da comunidade religiosa com seu entorno. Pô, considerar tudo isso para compreender qual é o sentido de uma prescrição ou outra, qual o sentido de um texto ou outro, é fundamental. E mais ainda para a gente entender esses conflitos que existiam de poder, de gênero, todas essas intersecções aí envolvidas, e a gente consegue daí ter critérios e ter elementos para fazer uma análise crítica bacana. Problemas internos de luchas de poder, comunidades frágiles, amenazas externas, al interior problemas, ¿no? Entonces, es una carta muy fuerte que trata de corregir. Pero insisto, esta carta no puede utilizarse a nivel universal. No puede decir, es que Pablo dijo, que de hecho es el tercer Pablo, ¿no? Porque dijo así, la mujer entonces no puede enseñar. Porque vimos que Priscila, Lidia, todas enseñaban, María Magdalena, Marta, todas, ¿no? Entonces, no puede llevarse a un nivel universal. Es una carta circunstancial de la cual también aprendemos, ¿sí? Aprendemos. Tiene textos muy bonitos como eso, el amor al dinero es la raíz de todos los males, que es verdad, ¿verdad?
hay un problema ahí de luchas de poder, etcétera. O sea, es así, así eran las comunidades primitivas, no las podemos idealizar. Y vamos a Corinto y hay un montón de problemas pastorales, hasta problemas que no nos imaginamos que puede haber en una comunidad, ¿verdad? E isso é muito massa de considerar. Não é idealizar nem fazer apologia da comunidade, compreender seus problemas e os conflitos, inclusive para ver como que a solução foi efetiva em determinados momentos, limitadas em outros, e como isso pode ser reaproveitado para a gente enfrentar os nossos problemas hoje. Pô, sensacional. Ser crítico não significa negar. Ser crítico significa saber selecionar de maneira cuidadosa aquilo que é útil, funcional ou não para a resolução de problemas hoje. Eh, entonces, yo creo que es muy importante poder entender por qué el autor de esta carta dice tales cosas y no aplicarlas hoy día como una afirmación universal, ¿verdad? Yo con O eso sea, me parece excelente. digo, Una vez yo di un taller, ajá. sí, dime, No, no, nada no, más en es un para taller, aclarar. Ah, me está escuchando. Creo que hay problemas sí, ahorita. sí, sí, Ah, ok, no, que me parece que traduciendo lo que usted está diciendo, así como en palabras todavía más sencillas, lo que usted nos está diciendo es que esa carta se hizo para una situación específica y por lo tanto deberíamos dejarla en esta situación específica, que no necesariamente es la de nosotros, ¿verdad? Entonces, que llegarlo a utilizar como regla, como dogma, como no sé, como enseñanza para nuestras iglesias, tal vez podría ser o sería bastante errado de nuestra parte porque estamos omitiendo un contexto muy específico, muy lejos de aquí, lejos en distancia y en tiempo, ¿verdad? Entonces, aún así podemos sacar algunas cosas, pero no tanto como dogmáticas, sino como enseñanzas propias. Como lo Eu vou só fazer um comentário que aí eu discordo um pouco da posição de que era um problema hoje. Tipo, não, é para aquele tempo funcionou. Talvez não tenha funcionado nem para aquele tempo. Talvez a carta tenha sido, inclusive, reforço de determinadas situações de opressão ou mesmo de problema em seu tempo. É a gente saber discernir aquilo que é interessante pra gente hoje, mas aquilo que também não. Que já naquele tempo poderia ser problemático. Porque isso é uma parada que eu me preocupo muito e eu gosto de discutir bastante. Que é quem diz, não, isso é daquele tempo, e naquele tempo fazia sentido. Não, naquele tempo também talvez não fizesse sentido. Inclusive, a metodologia da Elsa Tames é ter a suspeita. Se o cara tá querendo proibir as mulheres de falar, é porque as mulheres estavam falando. Então significava que gente estava, digamos assim, enfrentando a estrutura patriarcal. Se há uma recomendação para o escravo que tenha que ser submisso, sei lá o que lá, o servo tem que ser submisso, é porque tinha gente que não estava se submetendo. E excelente, certo até essas pessoas. A gente só tem que ter o critério para fazer esses discernimentos e, como diria a frase do Walter Benjamin, né, rever ou reconstruir a história a contrapelo, do ponto de vista daqueles que estão sendo negados. E aí a gente tem que considerar as estruturas de poder, as lutas de poder, as estruturas de opressão. E eu acho que a Elsa tem essa sacada e ela possibilita a gente de fazer isso. que usted acaba de decir de cómo excelente. mantener. Lo has dicho de manera muy clara, muy clara. Creo que nuestro criterio debe ser cómo Jesús actuó, cuáles fueron las acciones de Jesús, las palabras de Jesús, las actitudes, ¿verdad? Su relación con las mujeres, que eso es un criterio fundamental, ¿verdad? Más que cualquier otra carta. Justo. Profesora, Eu ainda tenho um ponto que aí talvez eu discorde da Elsa. Ai, que pretensão a minha. Mas concordo que tem que ser do ponto de vista de Jesus e tal, e isso especialmente do nosso ponto de vista como religiosos seguidores deste caminho. Mas a gente também pode buscar valores ou pontos de partida, critérios materiais para avaliar toda a estrutura de qualquer momento, não necessariamente se você seja um religioso, uma religiosa ou não em Jesus. E aí eu gosto muito do modo como o Henrique Dussel trabalha a questão dos critérios com pretensão de universalidade, critérios éticos materiais com pretensão de universalidade, que se você quiser saber um pouquinho, Merchan, tem o nosso curso aqui de Filosofia Latino-Americana, Ética da Libertação, que você pode ver na Bruniversidade, o link tá aqui embaixo. Você acompanha lá, gente, beleza? bueno, que ya dijimos, ya entendimos un poco la carta, ya entendimos un poco el contexto, vimos esta lucha de poder y ya acabamos de decir que tenemos que utilizarla en el contexto en el que se escribió. Pero entonces, ¿ahora qué hago yo con todo esto?
sea, ya no uso Timoteo nunca más en la vida. ¿O qué hago yo con toda esta información que acabo No, de es aprender? justamente, esto es tan importante, entender todas esas claves de lectura, porque muchas hermanas de la iglesia, muchas, tú sabes cómo es a mí me han preguntado, "Ay, Elsa, ¿qué hacemos? Porque es que mire, aquí dice Pablo que no sé qué, no sé qué". Entonces ya tenemos argumentos, ¿verdad? Importantes para decir, mire, esa es una carta escrita para un determinado momento, había muchos problemas, y en ese momento, para salvar la comunidad, o qué sé yo, o no sé, también decir eso también no es que como justificarlo, es como justificarlo, ¿no? ¿No? Y además hay que decirle que eh, son instrucciones, pero no está describiendo, la comunidad era diferente. E isso é muito importante, são instruções, e não necessariamente instruções que apontam por um bom caminho que tenham solucionado os problemas. A gente tem que ter suspeita, tem que ter essa desconfiança. O que está ali por trás do texto? Quais são os conflitos vigentes? Para a gente também ter essas sacadas de sabedoria de manejo da tradição. Son prescripciones, no descripciones. Esa clave que me dio Elisa Chula Fiorenza es fundamental. Y también decir que Jesús, el criterio de Jesús, está por encima de cualquier otro criterio. Por lo menos es para mí la medida. Muy- Com esta posição da Elsa, inclusive no texto dela, ela fala: vamos, inclusive, rechaçar certos textos. Ela usa um verbo muito específico em espanhol, mas para dizer assim, cara, a gente vai divergir disso daqui do ponto de vista da defesa daquilo que se aprende na tradição do ministério de Jesus. E aí ela consegue colocar os textos em conflito, e isso é muito bacana, porque o esforço é perceber as diferenças e as mudanças, as transformações da comunidade, e não estereotipado, pasteurizado, homogeneizado, como se todo mundo estivesse falando a mesma língua. Ao contrário, há diversidade e há conflitos. Isso é legal de perceber. Bueno, profesora, para terminar, porque nos quedan como 2 minutos. ¿Qué, mm, ¿qué nos aconseja? O sea, digamos que yo digo, ok, ya me interesó el podcast, voy a releer la carta que se lee en 30 minutos o menos, es muy chiquitita. Yo creo que Este, más. entonces, digamos que una lectura rápida, pero ok, digamos que me voy a sentar a leerle y a ponerle atención. ¿A qué le pongo atención? ¿Cuáles serían esas claves que me pueden iluminar mejor el comprender la carta? Ujú. Mira, en la carta, una recomendación fundamental es que hay que leerla del primer versículo al último. No puedes leer un versículo y ya de ahí hablar, porque Básico, pode parecer óbvio, mas absolutamente 97% das doutrinas são baseadas em não ler o texto em seu contexto. Talvez 3% se salve. O que não significa que seja bom. Mas o pessoal não lê, mano. Saca versículo como se fosse realejo, tá ligado? Você põe lá o papagaizinho, lá o periquito, pra pegar um papelzinho e fala: olha o que tá escrito aqui. Ou biscoito da sorte. Abre um biscoito da sorte e olha o que tá escrito aqui. E saca como se fosse uma parada de cima para baixo, versículo fora de contexto, texto fora de contexto, quebra tudo, e texto fora de contexto é pretexto pra você falar o que você quiser. E aí fica complicado. Então essa dica aí é muito boa. Lê a carta toda e tenta entender as conexões entre os temas. todo está entrelazado. Todo está entrelazado y tú entiendes mejor cuando relaciones tal versículo con el otro, ¿no? Por ejemplo, el de la mujer que no se vista de tal forma. Ay, entonces ya no me voy a poner esto. No, no, pero ¿por qué lo está diciendo? Siempre hacer muchas preguntas al texto. Y luego buscar en otros textos cuando habla de la cuestión del dinero, de los ricos, del problema de la piedad es un negocio. ¿Ves? Ir entrelazando. Esa es una manera de trabajar los textos muy importante porque se aclaran uno mucho todos los textos. Cara, isso é muito bom. Perguntas, perguntar, questionar o texto. E a gente faz essa metodologia do questionamento pro texto, de criação de hipóteses, verificação das hipóteses que a gente cria, lá no nosso curso de leitura bíblica comunitária. A gente ainda não chegou nessa parte, chegará em breve nas nossas aulas. E se você quiser ver esse curso aí, tá na nossa plataforma lá também. ¿Cómo entender? La mujer se salvará teniendo hijos. Ah, mira en el capítulo tal, estos enemigos del autor, o sea, estos que piensan diferente, dice, prohíben el matrimonio. Ah, este dice, no, que se case.
y lo saca varias veces. O sea, no solo aquí. Aquí lo lleva al nivel de salvación. ¿Y por qué lo lleva al nivel de salvación? Porque ellos decían que uno era salvo si lo encontraban virgen. Entonces él tiene que decir, no, hay que casarse y te salvarás Sí. teniendo hijos. En el otro también vuelve a decir, las viudas, mejor que se casen, esas que hicieron voto de quedarse viudas, no, 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 que se casen. Se les mete el diablo y luego andan ahí haciendo cosas que no convienen, ¿no? Essa parte aí a gente viu no corte anterior que a gente reagiu. Eh, entonces, hay que leer toda la carta muchas veces y se va a iluminar bien, lo vamos a entender mejor. Profesora, me encanta hablar con usted. ¿Cómo aprendo? ¿Cómo disfruto estos diálogos? Todos nós, Raquel. Todos nós. Todos, todas e todos. Muchísimas gracias. Y también agradecer a las personas que nos están viendo y escuchando. Recuerden que cualquier pregunta pueden dejarla en la cajita de comentarios. No la vamos a terminar de contestar en este podcast, pero después ahí la profesora, yo le mando las preguntitas y la profesora nos da la respuesta. Aí sim, hein? Que privilégio! E se você tem alguma dúvida, também põe no comentário, mas eu talvez não responda, porque eu não tenho habilidade para tal. De todo jeito, a gente vai buscando um jeito de responder as coisas, de resolver os nossos problemas. E eu gostaria de agradecer demais você que acompanhou até esse momento cada passo dessa troca de ideias. Espero que tenha sido interessante, útil e que tenha surgido muitas mais questões do que resoluções e soluções do texto imediato com respostas prontas. Ao contrário, a gente quer aprender mais e não resolver tudo e não ter mais questão para resolver no mundo. Ao contrário. Beleza. De todo jeito, minha gente, agradeço muito a paciência, vocês estarem acompanhando até aqui. E em breve tô de volta. Esses aqui foi gravado os cortes enquanto eu tô em casa, mas eu tô viajando a trabalho, enquanto isso aqui tá passando. E quando voltar, a gente volta pro nosso padrão comum e relativamente normal de reacts. Tudo bem? Trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado, Elsa Tames. Convido todos e todas e todos a conhecer o trabalho dessa mulher. Em té!